recentemente a gente teve uma declaração do governo, um decreto colocando o Estado em situação de emergência pelos próximos 90 dias por conta dessa síndrome respiratória. Destrinche isso para a gente numa linguagem, vamos dizer, acessível a tudo. O que é essa síndrome? Por que a gente está tendo tanta criança doente, principalmente? A gente tido tanto problema ultimamente. Por quê? Veja, a síndrome respiratória é qualquer quadro de sintoma respiratório, digamos, falando de uma forma bastante genérica. E a gente divide dois grupos, a grave e a não grave. Qualquer resfriado comum, qualquer dor de garganta, qualquer espirro é uma síndrome respiratória. Mas o problema são aquelas síndromes respiratórias que evoluem com gravidade. A Covid era um claro exemplo de uma síndrome respiratória que evoluía com gravidade. A gripe no idoso evolui com gravidade. E a gente tem uma síndrome respiratória agora acontecendo nas crianças, como você me falou, com bastante preocupação. Essa síndrome é muito conhecida nossa da medicina, da pediatria. Ela chama bronquiolite. Ela ocorre por um vírus muito conhecido que chama vírus sincial respiratório. Um vírus que ocorre na pediatria principalmente até 2 anos de idade e causa sintoma respiratório grave. Pode ser causado por influenza também, que tem vacina. A gente vai falar disso, de vacina, porque é um grande problema. A gripe comum, que a gente todo ano tem campanha para o idoso e para a criança, você previne com vacina. Mas esse vírus sincial respiratório é danado porque a gente ainda não tem uma vacina para ele. Então, todo ano a gente passa por problema recorrente com esse vírus. E por motivos os mais diversos, isso tende a ocorrer em períodos, anos com mais intensidade, anos com menos intensidade. Tem uma suspeita que depois do Covid, a gente está tendo mais síndrome respiratória grave. Quer dizer, parece que a gente está mexendo com o nosso sistema imunológico, vem um vírus, depois vem o outro, e o sistema imunológico das crianças estão aprendendo a lidar com eles. Mas o fato é que isso é conhecido, todo ano tem. Vocês lembram que daquela crise que teve no pronto-socorro, daquelas crianças que faleceram? A mesma coisa que está acontecendo esse ano. A mesma coisa, é o mesmo vírus sincial respiratório. O que acontece é que a gente sabe que isso é um fenômeno que a gente chama de sazonal. Ela vem e vai todo ano no período em que a gente está muito próximo dos outros. E aqui na Amazônia é o tal do inverno amazônico, que a gente chama de inverno, que é o período da chuva, que todo mundo fica mais próximo. Tive uma boa friagem há pouco tempo, todo mundo ficou dentro de casa, os vírus respiratórios transmitem um para o outro, e aí o número de casos aumenta. E o que acontece é que a gente encontra muita gente ao mesmo tempo indo para as emergências, sobrecarrega o serviço, e aí começa a cair a qualidade do atendimento, e aí começa a ter complicação de óbito. Porque para uma criança grave dessa, com dificuldade para respirar, sair do hospital bem, tem que ter um atendimento de muito boa qualidade. Pediatras que sabem o que tem que fazer, equipamentos, você já falava há pouco tempo, condições, remédios, oxigênio, respirador, ventilador, e tudo trabalhando para tirar, porque são pacientes graves. Pacientes graves, eles têm risco em qualquer lugar. Se não for um bom serviço, a gente tem óbito. E é isso que está acontecendo agora. E se a gente não organizar o serviço agora, tem risco grande de ter óbito. Use máscara ainda quando vai em aglomeração, quando vá no... Acabei de voltar agora, estava entrando ali no cartório, lotado de gente, fechado com ar-condicionado. Eu ainda boto minha máscara quando entro num ambiente desse. Eu tenho visto gente, 2, 3 aqui acolá de supermercado. Claro, é inteligente. E se você está com resfriado, você também deve usar máscara. Eu tenho que ir, não tem jeito, eu tenho que ir no comércio, eu tenho que comprar alguma coisa, eu estou resfriado. Bote a sua máscara, porque você está respeitando a pessoa que está do seu lado. Isso é a primeira coisa para evitar o contágio. Uma vez que as crianças e os idosos, que o problema são os extremos de idade, o idoso e a criança, estejam resfriados, estejam com sintoma respiratório, tem que cuidar muito bem dele para que não agrave. Aí manter-se bem hidratado. E alguns cuidados que com criança é muito importante, né? Evitar da criança ter dificuldade para respirar pelo nariz. Tem assim, aspirar a via aérea superior é uma coisa que pediatra ensina muito para a mãe. Tem uns dispositivos para fazer sucção para que a criança não se afogue com secreção. Isso ajuda muito a criança. E se a criança tem qualquer sinal de esforço, bom, e aí a criança quando está muito doente, evitar desidratar, falei disso, é muito importante porque ela não se alimenta direito, desidrata fácil. E sinais de que a criança está evoluindo com gravidade, Astério. Se ela tem dificuldade para respirar, respira aquele puxado no peito. Tem um sinal na criança muito importante que a gente chama de batimento de asa de nariz. Aqui abre quando a criança está fazendo esforço. Aqui em cima afunda.
e nas costelas também afunda. Isso é sinal de gravidade numa criança. Se a criança tem qualquer uma dessas coisas, ela teve que ser levada imediatamente para um médico, numa UPA, no pronto-socorro, para ser examinada. E aí, nesses casos, se você dá o atendimento adequado no início, você tira a criança, entende? Mas se chega já tarde, a criança já roxa, aí a gente já está em desvantagem, já está com metade do... O tratamento é a base de antibióticos? Na verdade, como é um vírus, o tratamento inicial é a base de sintomáticos. Precisa aspirar a via aérea, precisa dar oxigênio, precisa dar medicamento para dilatar o pulmão e para desinflamar o pulmão. Quando há pneumonia em cima, e é bem comum complicar com pneumonia, o médico vai poder fazer esse diagnóstico, aí entra os antibióticos. Então, a cascata de cuidado ela é longa, tem uma série de etapas importantes e que é preciso avaliar caso a caso, e a gente está evitando o agravamento.